Finalmente, o Pulse Abarth foi apresentado por completo e não podia ter lugar melhor do que uma pista para ver se ele merece o símbolo do escorpião. Vamos lá? Bom, mas antes de começar, eu quero contar um pouquinho de história. Por que o nome Abarth? O nome Abarth é o sobrenome de Carlo Abarth, um austríaco que em 1949 resolveu envenenar automóveis, de preferência os da marca Fiat. Carlo nasceu sob o signo do escorpião e, como o negócio dele era envenenar carros, nada mais apropriado do que usar o escorpião como símbolo de sua marca. Ele tinha uma filosofia, ele achava muito bacana que carros modestos andassem mais rápido do que carros sofisticados. Era uma curtição. E ele fez tanto sucesso que acabou se transformando em uma marca. E ele envenenava os carros, principalmente os de competição e também os de rua. E a coisa foi indo tanto que a Fiat acabou comprando essa marca e transformou hoje a Abarth em sua divisão esportiva. Da mesma maneira que a BMW tem a M Sport e a Mercedes a AMG. E como a marca foi comprada pela Fiat, virou sua divisão esportiva, aqui no Brasil resolveram fazer o primeiro SUV com a marca Abarth, o Pulse. Esse vídeo é um oferecimento do BB Seguro Auto, proteção e segurança para o seu veículo. E você também pode escolher a melhor forma de contratar o seu seguro, pelo site, pelo aplicativo ou pela central de vendas. Todas as informações e benefícios estão na descrição do vídeo. Bom, aqui na frente o layout é o mesmo do Pulse e também um pouco do Fastback, né? Para começar, a grade é igual, só que com abertura de ar dedicada para maior eficiência e algumas outras pequenas diferenças. Uma delas é esse friso preto imitando fibra de carbono. Claro, sumiu o logotipo Fiat, não é? Como eu já tinha falado, só tem a bandeirinha. E no meio tem o logotipo da Abarth, né? O símbolo da Abarth, do escorpião. E o para-choque também tem uma pequena diferença. Apesar dele ser igual ao do Fastback, né? Ele tem um friso vermelho que o diferencia daquele modelo. Outro detalhe importante é que essas tomadas de ar são funcionais, ou seja, captam ar para refrigerar o freio. De lado também ganhou algumas diferenças. Para começar, essa moldura lá tem uma imitação de entrada de ar, para dar um ar mais esportivo. As rodas são de aro 17 polegadas com pneus de perfil baixo. Outra diferença é que aqui na lateral tem o símbolo da Abarth. E aqui na traseira, o design, claro, também é baseado no do Pulse, mas tem suas diferenças, né? Por exemplo, o nome Abarth, bem grande, para identificar o modelo, certo? E o para-choque, que é completamente diferente, com um extrator, com uma imitação de extrator de ar, e o escapamento duplo, que é funcional e que solta um ronquinho que vai agradar a muita gente. Bom, e aqui dentro, para continuar com aquele ar esportivo, ele é todo preto, inclusive o teto e as colunas. E os bancos, também da mesma cor, não é? São do tipo envolventes e todos revestidos com couro sintético e costuras vermelhas. Já o painel, que é igual ao do Pulse, tem uma faixa vermelha que vai de lado a lado. A multimídia tem 10,1 polegadas e já vem de série com o Connect Me, que permite que você faça várias ações do carro por meio do celular. E o quadro de instrumentos, que é todo digital, além do conta-giros e velocímetro, mostra a pressão do turbo e a força G em curvas. E além disso, ele muda dependendo do modo de condução. Outra característica marcante do Abarth aqui dentro é o símbolo do escorpião no meio do volante, na plaquetinha aqui no painel e até numa etiqueta na coifa da alavanca de seleção. E outra, também tem um console igual ao do Fastback, onde tem inclusive o freio de estacionamento eletromecânico e o How to Hold.
Falando de acabamento, com materiais de boa qualidade e arremates bem feitos, o carro aqui por dentro tem um ar de requinte muito bom. Mas o plástico duro continua predominando. Pelo menos nos apoios de braços das portas dianteiras e o do console tem material macio ao toque. E quando o assunto é espaço, nada de novo. Como ele usa a mesma plataforma do Pulse, ele tem exatamente o mesmo espaço interno, inclusive o tamanho do porta-malas. Só com uma vantagem: tem saídas de ar-condicionado aqui atrás e uma tomada USB para carregar celular. Bom, e agora chegou a melhor hora: andar com o Abarth na pista. Vamos junto! Bom, pessoal, agora já estamos atrás do volante do Pulse Abarth. Nós estamos aqui na pista de Tarumã, em Porto Alegre, né, mas principalmente no município de Viamão, que é a mais veloz pista brasileira. Né? Muito legal. Mas antes de começar a falar sobre como anda o carro, deixa eu dar mais umas informações. Ele já está nas concessionárias, tá? Não tem pré-venda. Hoje eles ainda não informaram o preço pra gente, mas ele vai estar aqui embaixo, né? Ele vai estar aqui embaixo na descrição. Hoje, né, que eu estava imaginando, vamos ver se eu acerto, né, que o preço dele ia ficar por volta de 169, 170 mil reais. Né? Vamos ver se eu acerto. O preço certo vai estar aqui embaixo, ok? E uma coisa importante de dizer é que, além dele já estar em todas as concessionárias, ele não tem opcionais, ele já vem todo equipado de fábrica. A única coisa que você pode escolher são as cores, ok? E tem uma que é a vermelha, você pode escolher os detalhes em grafite ou em preto. Tá? Outra coisa importante é que ele vai ter 50 concessionárias, ele pode ser comprado em qualquer concessionária, ok? Mas tem 50 concessionárias do Brasil todo que são, vamos dizer assim, especialistas no Abarth. Lá você encontra, inclusive, toda a infraestrutura para o carro, né? Com a grife, né? Quer dizer, tem todo um sistema de vendas separado, ok? Para dar atenção para o cliente Abarth. Né? Porque, como eu já falei, a Abarth virou uma marca. E além do Pulse, vão vir outros modelos Abarth. Vamos começar a falar da parte mecânica, né? Ele tem o mesmo motor e câmbio do Fastback. Aliás, o Fastback foi o primeiro a ter a marca Abarth no nome. Quer dizer, o Fiat Fastback Abarth. Porque ele tem o motor 1.3 turbo com 185 cavalos e 270 Nm de torque, certo? Que é o motor topo de linha. E por isso também ele tem o nome de Abarth. Mas o Pulse não tem o nome Fiat, né? Como eu já expliquei, ele é só Abarth. Aí você vai falar, bom, mas o motor é o mesmo. Exato, o motor e o câmbio são os mesmos. Então qual é a diferença, já que esse Abarth tem uma pegada muito esportiva? Será que, como é o mesmo motor e câmbio, não deveria ter? Não. É impressionante a diferença de desempenho que tem do Abarth para o Fastback com o mesmo motor. O que eles fizeram? Reprogramaram toda a central eletrônica para fazer com que o motor responda muito mais rápido ao comando do acelerador. Outra coisa que eles fizeram foi fazer a mesma coisa com o câmbio, que no caso aqui é um automático de 6 marchas, igual ao do Fastback, certo? É um automático convencional de 6 marchas. O câmbio, ele normalmente, ele deixa, para dar esse toque esportivo, ele faz com que as marchas sejam trocadas
em rotações 30% acima do que numa versão normal, do que na versão Fastback. Okay? Isso tudo para dar uma característica mais dinâmica ao carro. E conseguiram. Tanto que ele faz de 0 a 100 em 7,6 segundos e chega aos 215 por hora. Isso quando está com etanol, certo? É um desempenho muito bom, é um desempenho que dá para dizer que é esportivo. Enfim, esse carro é bem diferente da versão normal, como deve ser um esportivo. E, sinceramente, ele faz jus ao logotipo Abarth. Mas não foi só nisso que eles mexeram. Então, na carroceria, eles já mexeram. Eles deixaram ela mais baixa 10 milímetros. Isso para permitir um handling melhor, principalmente em curvas. Okay? Que também isso faz parte de um pacote todo que eles fizeram no carro. Mas ele mantém as mesmas características de SUV, que é a grande sacada hoje em dia, né? Tem vários SUVs aí com a pegada esportiva. E o câmbio, além de fazer as trocas 30%, em rotações 30% acima, ele tem engates mais rápidos, né? Principalmente nas retomadas. O bacana também é que o câmbio, na hora que você está freando, ele começa a reduzir sozinho, para te deixar na marcha exata. Bom, além disso, o carro tem 3 modos de condução. O normal, que é o mais econômico, né, que você vai ver os números do Inmetro, né, de consumo do Inmetro, quer dizer, eu só vou poder medir o consumo dele quando ele realmente chegar para teste. Tá? Depois tem o manual, onde você troca as marchas manualmente, aqui pelas aletas atrás do volante ou na alavanca de câmbio. Só basta você colocar a alavanca de câmbio para o lado esquerdo, que aí você começa a trocar as marchas manualmente, sequencialmente, certo? E tem a posição Poison, que é veneno, né? Que você consegue ela apertando esse botão vermelho aqui no painel. E a hora que você aperta, você já vê que o carro dá um pulo, né? Porque aí tudo fica direto. Tá? E as respostas deles são muito mais imediatas, olha aí, ó. Só se apertar um pouco mais o acelerador que ele começa a reduzir de marcha, assim, esse câmbio de 6 marchas parece um câmbio manual que você está trocando manualmente. Então, por exemplo, aqui, ó, tô numa reta, umas 70 por hora, deixa eu apertar. Olha lá, ele já puxou 2 para baixo e as acelerações e retomadas dele são fantásticas. Mas esse pacote de veneno da Abarth não se resumiu só ao motor. Toda a suspensão foi repensada. Ele tem molas e amortecedores diferentes e ela, de uma maneira geral, é 13% mais rígida, tanto na frente quanto atrás. São novas molas, novos amortecedores, um novo eixo de torção traseiro também mais rígido, e em média ele ficou 13% mais rígido, como deve ser um esportivo, certo? Tanto que você andando, você vai sentir que ele é um pouco mais rígido, um pouco mais firme, sem exagero. Isso faz com que ele faça curvas muito bem. Outro detalhe, que quando você aperta a tecla Poison, entra também em ação a vetorização de torque. O que é isso? É um sistema eletrônico que joga mais torque para a roda que tem mais aderência, permitindo que você faça curvas de uma maneira muito mais segura. Tá? Ele, realmente, quando você faz uma curva, você vê que ele, olha lá, ó, ele começa a puxar para dentro, né? Ele perde aquela característica típica dos carros de tração dianteira, que é sair de frente. Isso diminui de forma muito, muito grande e, em alguns casos, ele começa até a jogar a traseira, o que é legal, né? Quer dizer, é um comportamento típico de carro esportivo. Além da suspensão, a direção também tem uma nova caixa de direção que ela é mais direta e um pouco mais firme, exatamente para que você tenha uma sensibilidade maior quando você está em alta velocidade, certo? Quer dizer, é típico também de carro esportivo. E ela parado,
tudo bem, ela é macia, você faz manobras numa boa, sem muito esforço, e à medida que você aumenta a velocidade, ela vai endurecendo, ela fica firme, mas de uma maneira muito legal, continua muito precisa, e ela também é mais rápida em relação às versões normais, para dar aquela pegada esportiva, né, exatamente para quem curte dirigir o automóvel. Outra coisa que eles fizeram também foi reprogramar os freios. Ele tem, em relação ao Pulse normal, né, ele tem os freios dele são maiores, são os mesmos freios usados na versão Fastback 1.3, que tem os discos maiores na frente e os tambores traseiros são dimensionados. E o freio, apesar de, eu acho que deveria ter pelo menos nessa versão Abarth, ter freio a disco traseiro. Eles acham que por uma questão de custo também não colocaram. Mas apesar disso, o freio dele é muito bom. Andando aqui na pista, deu para dar umas freadas violentas, né, para entrar em curvas, coisa e tal, e o freio se mostrou muito eficiente, assim mesmo. Outra coisa que foi feita na mecânica foi o redimensionamento de todo o sistema de escapamento. Isso também permitiu que o motor tenha respostas mais rápidas. Mas o bacana é que ele também acabou tendo uma sonoridade diferente. Ou seja, fizeram com que ele emitisse um certo ronquinho, que é muito agradável e típico de carros com essa pegada esportiva. Isso é bem legal. Mas chegou num ponto, né, que você pode falar, poxa, mas depois de algum tempo isso pode incomodar. Mas eles chegaram num ponto, num limite muito legal, que não atrapalha. E isso só acontece quando você aperta realmente a tecla Poison. Tem outro detalhe, em alguns momentos, nas trocas rápidas, você vai sentir aquele, né, que os carros com motor turbo de alto desempenho fazem, né? Ele dá aquela troca, né, aquele barato. É muito legal isso. Bom, no quesito segurança, ele é completo dentro da filosofia da Fiat, né? Ele só tem 4 airbags, sendo que os laterais são duplos, ou seja, protegem tórax e cabeça. Então, teoricamente, ele teria 6 airbags. Mas enfim, são 4, sendo que 2 são duplos. Depois, ele tem o sistema de frenagem ativo, né? O alerta de colisão ativo com frenagem automática, o farol alto automático e o sistema de permanência em faixa também ativo, né? Aquele que você sai fora e se você está saindo fora, ele te dá o alerta e te traz para dentro. Tudo bem, mas eu acho que pela categoria do carro e pelo preço, ele poderia ter alguma coisa a mais, tipo sensor de ponto cego e também o chamado ACC, né? O controle automático de velocidade de cruzeiro. Outra coisa que foi feita para arredondar o pacote esportivo do Pulse Abarth foi a colocação de rodas de aro 17 polegadas, com pneus de perfil baixo e 7 polegadas de largura. Isso complementam e fazem com que o Pulse Abarth tenha realmente uma boa estabilidade. Tá? Eu vou confessar, já tinha andado no carro antes, eles permitiram que a gente fizesse umas voltas rápidas aqui dentro. Tem até umas imagens minhas aí dirigindo, vocês vão ver. Realmente o carro tem uma estabilidade exemplar, principalmente com essa vetorização de torque, que acaba jogando mais torque para a roda que está com maior tração, né? Faz com que você faça as curvas com uma tranquilidade, mesmo no limite, como a gente anda aqui dentro de uma pista, né? Com muita segurança. Basta acelerar que a gente sente que o carro começa a puxar para dentro da curva. É muito legal. É muito bacana. Realmente, a esportividade desse carro é o ponto alto. E o carro, de uma maneira geral, é confortável. Apesar dessa maior rigidez da suspensão, ele não chega a ser desconfortável. Claro que precisamos ver isso no dia a dia, né? Estamos esperando o carro chegar para teste, que aí é melhor para a gente analisar esse carro no dia a dia, né? Porque uma coisa bacana desse carro é que, apesar dessa esportividade toda dele, olha, por exemplo, nós estamos andando aqui numa tranquilidade incrível, quer dizer, ele serve para você andar no dia a dia sem problema nenhum. Não é porque ele é esportivo que
fica aquele carro todo arisco, coisa e tal, que você não anda. Não, você põe na posição normal, ele parece realmente ele é um Pulse normal. Ele tem o comportamento do carro normal. Um pouco mais firme, claro. Isso, como eu falei, temos que ver no dia a dia, em ruas com buracos, né, para ver se ele realmente é confortável ou não. Aqui dentro da pista ele tem um pouco de barulho de rolamento, né, por causa dos pneus de perfil baixo, principalmente, e largos. E o asfalto é bem rugoso, ou seja, dá a impressão que precisaria ter um pouco mais de isolamento acústico, principalmente para quando você pega um asfalto desse jeito. Estão ouvindo o ronco? Vamos ver, acho que eu vou abrir o vidro para vocês ouvirem melhor. Aí é. Ouviu? Ele ainda deu aquele estouro na hora que muda de marcha, né? Ele faz aquele pum. Muito legal, é bem bacana. Bom, essas são as novidades do Pulse Abarth. Realmente é um carro, fiquei entusiasmado por ele. É um carro típico do que eu gosto, né? Gosto muito de carros com essa pegada esportiva. Tá? E esse Pulse Abarth realmente te oferece tudo isso. Como eu já disse, esse carro não tem opcionais. Tudo nele é de série. E além dos equipamentos que eu já falei, se você quiser saber todos os detalhes, a lista completa está aqui na descrição, junto com a ficha técnica. Bom, gente, é isso aí. Tá? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e não deixe de dar aquele like, ok? Pessoal, sinceramente, eu adorei o Pulse Abarth. Ele tem aquela pegada esportiva que me dá muito prazer ao dirigir. Eu não vejo a hora que o carro chegue agora para teste, para poder abusar um pouquinho mais dele. Mas agora eu quero saber o que você achou. Me conta aqui na descrição, nos comentários, ok? Um abraço e até a próxima.